Oi, meus amigos da área elétrica, profissionais da eletricidade, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Sérgio Roberto Santos, da Embrastec. Queria convidar vocês para se inscreverem no nosso canal de podcast de comunicações da Embrastec, para que vocês usufruam do conhecimento, da vivência, da experiência de profissionais como o Marcos Rogério, que é um colega, é um profissional extremamente competente, e é mesmo, né? Não é um elogio, né? E a gente vai conversar aqui sobre esse mundo da elétrica e principalmente para os jovens profissionais, profissionais que estejam começando, profissionais que não tiveram aquilo que a gente teve de trabalhar em grandes empresas com um grupo tanto, né? Eu queria que o senhor se apresentasse, né, da sua formação, onde o senhor estudou, das empresas onde o senhor começou a trabalhar, e a gente vai falar desses assuntos aqui, que assunto aqui não falta. Não, eu agradeço, né, em primeiro lugar, o convite, né, do colega e amigo, né, Sérgio, da Embrastec, né, para a gente poder estar falando um pouco, né, sobre o tema, né, e com relação a gente estar há muito tempo no mercado, né, parece que os iguais se atraem, né, então a competência aí do lado Não, obrigado. É muito grande. Obrigado. E a gente sabe disso também, Obrigado. por isso eu agradeço. Então, meu nome é Marcos Rogério, eu sou engenheiro eletricista, né, formado já há 48 anos, né, estudei na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, me formei na turma de 78, e depois disso eu fui fazer cursos de especialização, pós-graduação, mestrado, e sempre na área elétrica, na área de proteção de sistemas, mas também aproveitei para fazer um MBA na parte de gerenciamento de empresas, porque você sabe que a gente sempre acaba indo também para um lado de coordenar, nem que seja a equipe técnica, de gerenciar a equipe, então precisa ter essa expertise. Fui professor secundário na época de estudo, depois trabalhei numa empresa alemã chamada Elfa-Seg, que hoje já mudou até, já é só SEG na Alemanha, e depois disso trabalhei há 15 anos ali, depois eu fui para uma outra empresa alemã chamada MTU, que na época era do grupo Mercedes-Benz, passou a ser Daimler-Benz, Daimler-Chrysler, né, e hoje é uma empresa do grupo Rolls-Royce, né. O que a gente fazia lá, na Elfa principalmente, na SEG, parte de relés de proteção, cubículos de média tensão, quadros de baixa tensão, mas sempre a proteção, a visão da proteção das pessoas, proteção da instalação, né? E na MTU não foi diferente, porque era geração de energia, grupos geradores, a diesel, de grande porte, né? Com clientes tipo Petrobras, plataformas de petróleo e data centers, né? São instalações de porte razoável, né? E é isso. Aí depois chegou a hora de me aposentar, né? Merecido descanso. E aí diz que a gente nunca descansa, né? Então eu já tinha uma empresa de consultoria elétrica na parte de proteção de sistemas, curto-circuito, seletividade, arc flash, né? Energia incidente, estudos de energia incidente, chama TechPro, e ela continua. Então, eu continuo nessa empresa e num serviço que me dá uma alegria extremamente grande, que é o trabalho na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Vendo e buscando melhorar a proteção das pessoas na aplicação da eletricidade. Eu acho que é uma obrigação que a gente, como profissional, e especialmente com o tempo de vida que a gente tem, né, chamar a atenção, especialmente para os novos profissionais, que a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Entendi. Aí, uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? Eu sempre falo, o podcast, ele segue o seu próprio caminho, né? À medida que o senhor vai falando, a cabeça vai pensando aqui. Eu sou considerado, o pessoal fala, o Sérgio do DPS, é o Sérgio do DPS. Então, eu trabalho com proteção, trabalho basicamente, meu trabalho maior é na 5419, proteção contra descargas atmosféricas. O senhor também trabalha com proteção, só que são proteções diferentes. Aí, a minha pergunta para o senhor, não sei se eu vou ser feliz na formulação, é o seguinte: o senhor trabalha com proteção ou com segurança?
Ou seja, o senhor trabalha protegendo os sistemas elétricos contra curtos-circuitos, arcos elétricos, todos os dispositivos de seccionamento da alimentação, ou o senhor trabalha com segurança de pessoas? Eu vou até falar, ver se o senhor concorda. Eu acho que agora o senhor está se envolvendo mais com essa parte de segurança das pessoas, NR10, mas toda a sua competência, toda a sua formação foi na proteção dos sistemas elétricos. Tem a ver isso que eu estou falando? Sim, eu acho que em parte sim, né? O início, né? A gente como técnico, né? A gente começa querendo sempre aplicar as normas ou aplicar o nosso conhecimento na proteção, no meu caso, na proteção dos sistemas, na proteção dos cubículos, na proteção das instalações. Só que atrás de tudo isso, né, e talvez essa participação também na ABNT ajudou muito nessa conscientização, atrás dessas instalações tem uma pessoa, tem um operador, tem alguém fazendo uma manutenção, tem alguém instalando, alguém fazendo algum serviço. Então, se a instalação ficar mais segura, na parte de proteção, ela ficar com a proteção mais segura, ela vai proteger as pessoas, né? Quando eu penso na instalação e eu penso que alguém que vai mexer num cubículo, ele tem que estar protegido contra um arco elétrico, contra os danos, né, do arco elétrico. Então, eu estou pensando na pessoa, mas como é que eu faço essa proteção? Né? Protegendo ou estudando a proteção do sistema, na parte dos relés de proteção. Então, eu acho que as duas coisas são interligadas, mas essa visão, né, foi falado, né, da pessoa, eu acho que ela vem depois que a gente começa a ter um pouco mais de experiência na vida técnica, na vida, né, do trabalho em si. A gente começa a ver, logo no começo minha carreira, né, eu infelizmente vi um colega de trabalho ir ao óbito por testando um painel, um cubículo de baixa tensão, não era nem média tensão, baixa tensão, 440 volts, mas que tinha 2 entradas de energia, e na hora do teste, sabe aquela pressão, precisa sair, precisa faturar, precisa não sei o que e tal. O cara desligou uma entrada, não desligou a outra. Eu estava começando, eu estava no campo de teste, eu trabalhava no campo de teste, só que eu estava do outro lado, e eu ouvi depois desse ele rompeu a coluna cervical. Então, foi uma coisa pesada, impactante, muito legal. Naquele momento, aquilo que hoje a gente fala muito, o perigo da eletricidade, aquilo ficou para mim tão claro, né? Cristalinamente claro, né? E no caso, esse impacto, eu sofri esse impacto no 3º dia, quando eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego numa fábrica de cimento. Primeiro emprego já como engenheiro formado. Eu tive essa experiência, é muito triste, é uma coisa que... Agora, não é um aspecto positivo, mas uma coisa que a gente tem que tomar disso é isso marcar a gente e nortear a nossa vida no sentido da segurança. Só que isso aí o senhor acha que o seu trabalho hoje nas normas técnicas, porque o senhor depois desenvolveu toda uma competência na área de proteção para evitar que isso acontecesse com outras pessoas. Mas agora que o senhor tem mais tempo após a aposentadoria, o senhor tem se dedicado muito às normas técnicas, ao COBE e à BNT. Esse acidente que aconteceu lá atrás, o senhor acha que tem alguma influência hoje na dedicação que o senhor tem, principalmente em normas envolvendo proteção e segurança? Eu acho que sim. Veja, a trajetória da gente profissional, né, ela é um acúmulo de vivências, de experiências, né? E talvez eu sempre quis me envolver mais com normalização. Só que, enquanto a gente está na ativa, propriamente dito, né, você tem os compromissos empresariais, você tem, né, o chefe cobra isso, o chefe cobra aquilo e tal, e a empresa precisa ter lucro, Então, sobra menos tempo para você se dedicar, né, à normalização. Agora, depois disso, né, dessa vida toda, né, agora eu faço o meu horário, eu tenho a minha empresa, então eu posso me dedicar 2, 3 dias à normalização, posso estar coordenando
uma norma, posso estar ajudando em outra. Quantas o senhor coordena atualmente? Acho que são 4, como Coordenador. 4, né? Como secretário, né, que ajuda o coordenador, são duas normas. E as outras tantas aí, quando dá, eu participo das reuniões técnicas, né? Mas aí como colaborador, realmente como colaborador. Então, me desculpe até um pouquinho da indelicadeza. O senhor não dedica pouco tempo quando o senhor dedica muito tempo para essa. Porque coordenar 4 normas, coordenar uma norma já é um trabalho muito grande. Coordenar 4 normas. O senhor pode falar. Desculpe. Pode continuar, por favor. O senhor, quais são essas normas aqui que o senhor coordena? Olha, você tem a comissão de incêndio, sistema de combate a incêndio em instalações fotovoltaicas, que foi a comissão que trabalhou na norma NBR 17193, que foi lançada ano passado, né? E hoje essa comissão ela trabalha numa norma para ser sistema de combate e incêndio em instalações fotovoltaicas de solo, porque aquela 193 é em edificações. Então, hoje, a gente quer trabalhar em usinas de solo limitado a 10 megawatts, porque essa norma não tem como objetivo falar de fazenda solar, né? Nada disso. É mais instalações menores, né? Tem a norma, que eu não me lembro do número dela, mas sistema de proteção de subestações de energia elétrica, né? Essa primeira é no âmbito do CP24, que é o Comitê Brasileiro de Combate a Incêndio, e essa também de incêndios em subestações elétricas também é no âmbito do CB24. Né? E agora nós estamos pensando, já estamos trabalhando numa outra norma, que seria Sistema de Combate a Incêndio, ou Prevenção contra Incêndios em instalações BESS. De baterias, né? Baterias com sistema fotovoltaico, sendo ligadas a sistema fotovoltaico com foco em residências, comércios e pequenas indústrias. Esse é a ideia, é o foco. Mas do CB24 também? No CB24 também. No CB3, que seria o COBEI, né? A comissão que está revisando a NBR 14039, que está já talvez em vias de poder ir para a consulta nacional. A gente está trabalhando para isso, quem sabe até começo do 4º trimestre esse ano a gente consegue chegar lá, se não vai ficar um pouquinho para o começo do ano que vem, né? Então essa em termos de coordenação, e eu através dessa comissão, que é a 003, 064, 011, que é de instalações elétricas de média tensão, eu participo do TC99 do IEC como expert, especialista brasileiro, representando o COBEI no TC99 da IEC. Então, para discutir as normas internacionais, né? Então, desculpe, essas interrupções só para a gente não perder a oportunidade. Eu acho que é interessante para os colegas entenderem também que eu estava assistindo uma palestra agora com o Agnaldo Biso, um colega nosso, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Tecnicamente, eu conheço alguma coisa, o senhor conhece muito mais, os outros colegas conhecem muito tecnicamente, mas às vezes a gente fala pouco da norma em si, do que é uma norma, né? Tecnicamente, qual é dimensionamento de circuitos, seletividade, dispositivos de proteção contra assuntos. Tecnicamente, todo mundo se conhece. Agora, a gente às vezes fala muito pouco da norma e os colegas veem a norma e não entendem a profundidade do que está por trás dessa norma. Então, eu vou pegar essa oportunidade aqui. O senhor trabalha na IEC, Comissão Eletrotécnica Internacional. Então, isso significa... Num determinado grupo. Sem dúvida, o que já é muito. De média e alta tensão. Então, no caso, que as pessoas entendem, a 14039, eu não quero fazer concurso de norma, que é a mais importante, mas eu considero que as 3 normas que têm mais impacto na sociedade, assim, abrangência, seria a 5410, instalações elétricas de baixa tensão, a 5419, proteção contra a descarga da atmosférica, e a 14039, que é a sua, de média tensão. A 14039, o que a gente coloca no Brasil, está sintonizado pela sua participação na IEC com o que é feito lá fora.
Então, o que eu entendo, por isso que eu queria que o senhor corrigisse se eu estiver errado, a 14039, que já existe, principalmente a próxima, ela não vai ser uma jabuticaba. Ela vai estar em sintonia com os princípios, com o que lá fora existe no estado da arte e da tecnologia. É isso que é a nossa participação na IEC? Não, veja, em primeiro lugar, a gente precisa pontuar o seguinte: a versão de 14039 de 2005, que foi a última que está vigente, né? Ela também não foi bem jabuticaba, né? Ela foi baseada quase que totalmente na norma francesa de instalações elétricas. Então, a equipe que trabalhou nessa norma, ela tomou como norte, tomou como referência as boas práticas, vamos dizer assim, da que é a norma francesa, que em última instância acaba sendo a norma EN, que também vale na comunidade europeia, né? Então foi tomado por base isso. Algumas coisas, essa norma era muito parecida com a 5410, essa francesa, porque ela inspirou também a 5410 e a 14039, então tinha coisa... Essa norma, então, é uma norma que trata de baixa e média tensão. Isso, entendi. Mais abrangente. Partes, mas ela... Né? Entendi. Então, o que aconteceu? A 14039, ela acabou tendo, basicamente, os mesmos seções, subseções, termos, tudo, como estava na 5410, até para estar harmonizada, vamos dizer assim. Já no começo da revisão da 14039, a discussão foi: vamos para atualização conforme a IEC, né? Que a norma que inspira isso é a IEC 61936-1. Então, vamos. Só que a segunda discussão foi assim: os profissionais estão acostumados com o esqueleto da 14039 como ele é hoje. Então, mudar totalmente o esqueleto da norma iria trazer, eu acho que, não benefícios, mas ia trazer mais malefícios do que benefícios, né? Então, o que o comitê, o que o grupo decidiu? Que a gente atualizaria a 14039 com base na IEC 61936-1, porém, mantendo o esqueleto, né, sequências e tudo, como é hoje a 14039, para estar em harmonia, ou uma relativa harmonia com a 5410, que também hoje segue uma norma IEC, né? Então, para ser harmônico, né? O que acontece, por exemplo, a IEC, ela não fala em média tensão. A IEC, ela trabalha assim: até 1000 volts é baixa, em corrente alternada. Acima de 1000 volts é alta, né? Só que nós, até muito por influência das antiga norma americana, né? Nós temos baixa, temos média, temos alta, extra alta, né? Então, uma das coisas, digamos, das minhas reclamações, vamos dizer assim, se pode chamar assim, lá no grupo da IEC, foi assim: por que a gente não define o que é média tensão? Porque a França define isso, né? Aqui no Brasil nós temos, né, até 69 kV como média tensão. Então, por que não definir isso, né? Só que entre questionar, o pessoal concordar e isso sair, vai ser uns 5, 6 anos ou mais, mas a gente está fazendo essa solicitação, vamos dizer assim, até para ficar mais claro, porque hoje, quando você fala em cubículos, a norma IEC, ela trabalha até 52 kV nos cubículos média tensão, né? E depois tem outras instalações que eles consideram instalações ao tempo. Então, você pega uma subestação 138 kV, 230, ela está mais ao tempo, né? Então, isso já está mais ou menos dividido, só falta colocar uma terminologia. E é por isso que a gente está colocando a 14039, ela é uma norma de média tensão, e a gente está definindo, né, no glossário da norma, né, na seção dos termos, o que é média tensão. Entendi. Eu pergunto isso porque, por exemplo, no caso da 5419, né, até hoje mesmo eu estava envolvido de manhã numa polêmica com um colega que eu gosto muito, mas a gente divergiu bastante sobre isso,
que ele estava questionando, mas a 50.19 é a tradução da 62305, que é a norma IEC de proteção contra a descarga da atmosfera. Eu acho que essa discussão, assim, se é tradução, se não é tradução, eu acho que não se coloca muito, que é uma expectativa, eu queria ouvir o senhor, por exemplo, eu trabalho na norma de DPS, é uma norma ABNT, IEC, NBR-IEC, é uma tradução literal. Uma pessoa que saiba ler português e saiba ler o original vai ver que é o mesmo documento. A 5419 já não é, mas ela é muito parecida porque ela foi adaptada porque tem condições. Normas de instalação, elas precisam ter um tipo de adaptação porque envolve o contexto econômico, cultural do país onde ela se insere. E aí eu já vou pegar a 1489, que eu ressalto, eu acho que é um trabalho, o senhor colocou os 4 trabalhos em pé de igualdade, mas eu acredito que esse seja um trabalho até pela importância, coordenar uma norma tão importante assim, exige muito, né? Acredito que exija muito do senhor, nesse caso, a 14.039. Mas o senhor se envolveu também na norma de cálculo de energia incidente aqui. E aí eu queria também que o senhor explicasse para a gente, porque os padrões, as fórmulas, as metodologias de cálculo de energia incidente tem muito a ver, se eu não me engano, com o I3E. E aí, como é que a gente fez para trazer essa metodologia? Primeiro que eu queria que o senhor falasse para mim, qual a importância da gente ter uma norma nacional, porque a gente praticamente, quem trabalhava nisso usava o padrão do I3E, e qual foi a solução adotada para a gente ter uma norma nacional desse tema? Veja, via de regra, por causa dos acordos comerciais do Brasil com o resto do mundo, comunidade europeia, né? Por causa da OMC, tá? A gente precisa ou deve trabalhar preferencialmente com as normas ISO e IEC, tá? Que nós chamamos de normas internacionais. Na ausência delas, a gente pode trabalhar com normas de outros países, no caso nosso, Estados Unidos da América, que são chamadas normas estrangeiras. Acontece que a IEC, pelo menos até o momento, né, ela não tem uma norma para tratamento do arco elétrico na corrente alternada, nas instalações de baixa e média tensão. Ela tem uma norma de arco para o sistema fotovoltaico, que já foi, inclusive, introduzido para que os inversores tivessem o AFCI, né, a proteção de arco inserida, pelo menos até 75 kW, mas na parte de CA, não tem. Então, aonde recorrer no mundo? Há uma norma estrangeira, internacionalmente adotada, que seria a I3E, que é de 84. Tá? Só que, como é que a I3E fez isso? Né? E por que a gente aqui não fez exatamente o mesmo? O I3E tem patrocínio. Eles fizeram patrocínio de vários testes. Eles definiram cubículos padronizados, dimensões padronizadas, altura, largura, profundidade, e fizeram ensaios dando curto-circuito, vendo a energia incidente, né, em vários tamanhos, vários invólucros, várias distâncias, que seriam as distâncias de trabalho, e com isso nasceu a primeira norma do I3E, e que foi, a última revisão foi em 2018, que foi ampliada, né, para mais ensaios. Então, essa não é uma ciência exata isso, né? Na verdade, todos esses dados dos ensaios criaram uma regressão numérica, né? Foi trabalhada uma regressão. E aí, na norma anterior, da I3E, era um polinômio com 10 termos para você calcular, né, a energia, ou para chegar perto, porque é uma modelagem isso, dos resultados físicos com alguma fórmula, aspas, teórica. Já na 2018, como foi mais refinado isso, o número de ensaios, é um polinômio de 13, de ordem 13, né? 13ª ordem. Então, é uma fórmula enorme. Bom, como nós aqui no Brasil faríamos isso partindo do zero? Não faz sentido, é muito difícil, né? Primeiro que não faz sentido reinventar aquilo que já está inventado, e segundo que precisa de dinheiro, né? E difícil, né? Você vê a norma não, o laboratório brasileiro para testar a parte de arco, para testar as vestimentas de arco elétrico, né? Ela foi, que é o único laboratório do Hemisfério Sul credenciado e autorizado, teve um patrocínio da Petrobras.
Porque senão não sai. Senão, não, né? A Westex está junto também. O Márcio Botaro esteve aqui com a gente. O Márcio Botaro é o nosso grande especialista e digamos, comandante, né, desse laboratório, né? Então, se fosse só fazer, quer dizer, ele precisou de patrocínio, precisou de apoio, precisou. Então, nós tínhamos um problema, né? As pessoas, às vezes, não usavam ou não calculavam, né, a energia incidente, primeiro por desconhecimento, né? E segundo, precisa ler em inglês. Não são todos os profissionais que têm intimidade com o idioma, né? A norma é muito cara também para você comprar, então é muito dinheiro para ter as normas e tal. Então, a ideia foi, no âmbito da Comissão de Segurança em Eletricidade, 003-064-012 do BEI, né, nós desenvolvemos um GT, um grupo de trabalho, para pensar na, aspas, adaptação dessa norma estrangeira, IE3E, para ser uma norma brasileira. Então, o que a gente fez? A gente pegou os cálculos da norma I3E, não tinha porquê e nem como ser diferente ou mudar essa metodologia. Só que aí nós escrevemos, foi escrita uma seção que fala dos EPI para arco elétrico, onde, né, o nosso amigo Márcio teve uma brilhante participação, tá? E com isso nós colocamos a experiência do laboratório do Instituto de Energia e Ambiente. Energia, então, colocamos essa experiência da norma brasileira de energia incidente. Também colocamos a experiência dos profissionais que trabalharam nessa comissão, com relação às etiquetas para mostrar nos painéis os perigos, a energia incidente, o nível de energia, né, os cuidados. Nós colocamos uma metodologia que a I3E não tem, como trabalhar, ou pelo menos sugestões de como trabalhar quando você está acima de 15 kV, porque a I3E ela faz até 15 kV. Né? Se você tem uma instalação acima de 15 kV, né, um método que se usava aqui é o método do Ralph Lee, que leva você a uma superestimação da energia incidente. E isso faz com que o profissional que vai adentrar uma instalação, ele use uma vestimenta que não dá nem para o cara se mexer, né? Então, existem outros métodos do EPRI, que é um laboratório americano, né? Então, outros métodos, e a gente colocou uma sugestão, né, de distâncias de trabalho e tal, quando é maior que 15 kV até 800 kV, que é a experiência desses laboratórios. Então, não foi só uma norma cópia I3E, ela juntou várias experiências, ela juntou vários conceitos. Fizemos alguma coisa na parte de corrente contínua, o pessoal da Vale, Felipe. Né, Felipe tem trabalhado bastante. Deu a sua contribuição também, né? O Zaparoli, Luiz Zaparoli, né, que também foi fundamental para isso. Aliás, ele hoje está coordenando um grupo de trabalho dentro da parte de segurança e eletricidade para que esse comitê publique uma norma, né, de aterramento temporário, que eu acho extremamente importante, né, como fazer o aterramento temporário, né, como testar os bastões, os equipamentos e tal. Então, são esses profissionais que se reuniram, né, e cada um trouxe uma parte da sua expertise, uma parte da sua experiência de vida, e colocou, e se baseando, claro, naquilo que já existia. Né? Na Embrastec, a gente tem os DPS classe 1, classe 2, classe 3. Isso não surgiu da cabeça, embora a empresa surgiu de um pioneiro que desenvolveu as soluções, naquela época não tinha norma, não tinha nada. À medida que tem a norma, a gente vai se enquadrando para convergir tudo num esforço de ter a mesma tecnologia e melhorar essa tecnologia. No nosso caso,
São as classes do DPS, DPS de energia e DPS de extensão. O senhor acredita, não sei, por isso que eu quero a sua opinião, se com uma norma de energia incidente, uma norma de arco elétrico, a gente vai ter oportunidade no Brasil, ou um crescimento que já existe, dos supressores de arco elétrico. Eu sou um profissional que trabalha com supressores de surto. Talvez os que muitos colegas não saibam, existe o relé de arco elétrico e o supressor de arco elétrico também. O senhor acha que a norma é uma maneira de incentivar que essas tecnologias floresçam? Com certeza, porque, veja, no momento que as pessoas são conscientizadas ou que o assunto passa a ser mais discutido, que energia incidente é perigo, tá? Nós tivemos até ontem, eu tive algumas discussões técnicas com colegas e tal. Mas baixa tensão tem energia incidente? Opa, com certeza tem energia incidente, né? A TI3 ela define a partir de 208 volts, mas o que não quer dizer também que antes não tenha, mas se você tem um cubículo 440, né, ou 300, claro que você pode ter, e dependendo da situação, vai ter, né? O que é energia incidente? Né? As pessoas, às vezes, elas não... talvez fica difícil de entender o seguinte, uma energia incidente é um curto? Sim e não. Uma energia incidente, ela vem de um contato de alguma fase, de algum condutor, ou com outro condutor, ou especialmente com a Terra também, tá? Só que com uma grande diferença. Quando eu tenho um curto-circuito, que a gente chama de curto-circuito franco, né? Então, um curto-circuito metálico, que a gente fala, né? Uma fase foi a Terra, tá? Qual é a impedância desse caminho? É zero. É zero. Se a impedância é zero, a potência, a energia que esse caminho libera é zero. Ele tem uma corrente altíssima, mas como isso é R² a potência, se o R é zero ou perto de zero, você pode ter o I² que você quiser. Né? Agora, o que é um arco elétrico? É um rompimento da isolação, normalmente do ar, mas poderia ser de um outro meio isolante, que leva esse condutor ou a ter contato com outro condutor ou com a Terra, mas através de vencer essa isolação em parte. O que significa que esse caminho agora tem uma impedância. Tem uma impedância. E tendo uma impedância, o R² agora já não é mais zero. Tá? E como ele não é mais zero, essa energia tem que ir para algum lugar. Para onde ela vai? Né? Ela tem que... E ela é uma energia liberada em curtíssimo espaço de tempo. Então, os ensaios mostram que essa energia provoca altíssimo aquecimento, ordem de 20.000 Kelvin. Próximo ao calor da superfície do Sol? 4 vezes. 4 vezes. Provoca os sons na faixa de 140 decibéis. Provoca um flash, né, que pode ou cegar momentaneamente ou até danificar a córnea da pessoa. Então, tem problema auditivo, problema visual. E solta, derrete até o cobre, em alguns dos casos, e sai, bolotas de cobre podem sair se a porta está aberta e eu estou trabalhando, e especialmente um calor muito grande por causa desse, que vai atingir quem? Se eu estou com a porta aberta, vai atingir o operador, aquela pessoa que estava fazendo uma manutenção, estava com uma chave de fenda lá mexendo em algum lugar, estava fazendo uma manobra, inserindo ou extraindo um disjuntor, vai nele. Então, nesse caso, se o senhor me permitir, os colegas que estão assistindo a gente, esse que vai ser atingido sou eu. Sim. Eu sou um profissional da área elétrica. Então, muitas vezes, eu estou numa empresa, estou fazendo uma inspeção, o operador, o eletricista, ele abre o painel, eu não estou nem vendo. Eu estou vendo assim, quando eu olho o painel. Aí... A gente tem um amigo em comum aqui, que está muito ligado a esse assunto, que é o Edson Martins, que também já esteve aqui, e a gente tem um anuário estatístico de acidentes da Bracopel, inclusive, que a Embrastec também até... Agora, dia 30, exatamente. A Embrastec até participa, colabora com isso aqui. E, às vezes, o que eu tenho, assim, isso dói muito em mim, que as pessoas acham que arco elétrico, esses assuntos que a gente está tratando aqui... matam as pessoas nos filmes da Netflix ali, não é, os colegas, a gente tem contato, a gente escuta, chega pra gente, aconteceu um acidente no lugar tal, morreu fulano, outro dia eu estava numa usina no Piauí,
Não foi na usina que eu estava, mas o técnico de o engenheiro, o técnico, ele era técnico de segurança, estava dando a integração para a gente, falou, ó, na usina tal, na cidade aqui, o cara estava ali com a camisa, ele estava com aquele traje, que às vezes às vezes o pessoal não gosta muito, que eu sempre falo, às vezes parece uniforme de eletricista e não é um traje de segurança, aberto, o arco atingiu parada cardíaca. O que adianta você ter um EPI e ele, quer dizer, totalmente errado, né? Então, eu vejo, assim, existem até uns filmes que mostram o seguinte, um operador com vestimenta, com balaclava, com capacete, visor, tal, todo protegido, tal, ele vai mexer num cubículo e um colega dele está 3 metros, 4 metros, filmando, com o celular filmando. E aí acontece um arco. Tá? O cara que está com o EPI, ele cai, e explode, né? Ele cai e vai ter uma queimadura, né? de menor de 2º grau, eventualmente, porque a função do EPI esse EPI não é para o cara não se queimar, é para a queimadura não ser uma queimadura que leve a óbito. É isso que você também tem que ficar claro, né? Quer dizer, não é a armadura do Homem de Ferro, né? Ele protege, porque existem estudos que mostram que até 1,2 calorias por centímetro quadrado você tem uma queimadura que pode recuperar os tecidos, né? Então, o cara que estava filmando estava sem EPI. O cara, você vê o filme, cai assim, o cara ficou caído para o chão. Até onde eu sei, esse cara ficou 3 ou 4 meses numa UTI. E ainda teve sorte, né? Então, a gente não pode subestimar, não, mas eu estou aqui, mas eu estou longe ali do painel. Não. O que é longe? Né? Defina longe. Né? Então, é preciso essa consciência, né? Que mesmo com EPI vai acontecer uma queimadura, essa queimadura não é brincadeira. Até nos EPIs, a roupa que você usa, a roupa de baixo que você usa, determinados materiais são inflamáveis. E como o calor é grande, você precisa tomar cuidado. Não basta só estar com aquele, né, a vestimenta para fogo, né, aquela vestimenta para o arco elétrico. Né? Então, tudo isso, eu acho que essa norma, né, a norma que foi publicada no passado, NBR 17227, ela veio para conscientizar. A gente sabe que a revisão da NR10, que está para sair, né, está para sair entre o mês passado, mas talvez até o começo de abril, já está em vias, porque já está aprovada na comissão do Partite, né? Ela vai enfatizar mais, né, o arco elétrico, né? Ela vai tornar isso mais evidente, né? As normas técnicas, elas não são de aderência obrigatória, é verdade, mas elas são a opinião e as melhores práticas que aquele grupo de especialistas tinha para colaborar e para passar, para o quê? Para que os outros possam estar protegidos, para que os outros possam, né, ter a sua vida preservada. Então, eu acho que foi um grande passo. Entendi. Nós estamos, já que o tempo passa rápido, né, quando a conversa é boa, a gente está encaminhando para o final. Eu queria fazer uma pergunta que, para mim, ela é muito importante, né? E eu acho que essa pergunta minha, esse ponto agora é fundamental para a gente aqui, que nós somos profissionais da área elétrica. A gente participa de uma comunidade. Nessa norma de arco elétrico, a gente falou do Márcio Bottaro, eu achei que foi uma coisa muito interessante, porque tinha fabricante, tinha colegas como o senhor, que são profissionais assim, da parte de consultoria, da parte de projeto, tinha um fabricante, tinha gente da academia, né? Tinha aquela colega, se o senhor lembrar o nome, eu faço até questão de citar, Marina, da Universidade Federal de... do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Santa Maria, né? De Santa Maria. Desculpe, mas a gente vai... Mas tinha, e o pessoal da faculdade também. Agora, uma coisa, nós dois trabalhamos muito tempo em empresa alemã. E na Alemanha, o profissional, quando ele se aposenta, ele se aposenta. É uma coisa que me dói muito, porque eu tive colegas assim, colegas não, mestres,
Se aposentou, citar o professor Peter Reis, para a gente, para a Embrastec também ele é muito importante. A pessoa se aposentou, infelizmente perdeu a esposa agora, ele velejava. E a gente tem uma característica que eu acho que o senhor representa bem esse privilégio que a gente tem, que são profissionais que vão passando o seu conhecimento, tão na ativa, gostam do que fazem, né? E a gente tem o privilégio de estar usufruindo do seu conhecimento, do conhecimento de colegas como o senhor aqui. O senhor tem a Tec Pro, que o senhor presta serviço. Quando a pessoa contrata o serviço da Tec Pro, ela está levando também toda a experiência que o senhor vem acumulando ao longo desse trabalho da comissão. Isso não significa que o senhor está na comissão, não é justamente o contrário, eu acho, né? O senhor trabalha e colabora e generosamente contribui isso. E eu vejo que a gente conversou, o senhor vai estar agora fazendo algumas palestras no contexto da Intersolar Eletrotec. Eu vi agora, acabei de ler, tem uma revista, a revista Setor Elétrico, tem um artigo seu. O senhor tem uma coluna lá ou são artigos eventuais? Não, todo mês a gente prepara um trabalho. Tudo começou com a 14039, que eles resolveram fazer uma coluna chamada Por Dentro das Normas. Então, o BISO escreve sobre NR10, né? Na parte do 5410, puxa vida, ele vai ficar bravo. O Paulo Barreto. Paulo Barreto escreve sobre a 5410 e eu sobre a 14039. Então, passados 2 anos escrevendo isso, então no fim do ano eu falei, olha, eu acho que estamos perto já do fim da 14039 e tal, quer dizer, tem que escrever, mas eu acho que a gente podia começar a falar um pouco da 17193, que é a parte fotovoltaica, e depois, talvez no metade do ano, falar sobre a 16384, que está em revisão, a segurança em eletricidade, né? O uso seguro, né? A gente poderia também escrever. Então, essa coluna não é bem é uma coluna, né? Que é por dentro da norma. Então, ela foi a 14039, agora está na 17193, e a partir do segundo semestre vai ser sobre a 16384. Eu conheço assim, eu usufruo da sua generosidade, porque eu ligo, peço ajuda, o senhor sempre me ajuda quando é preciso. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva agora para a gente encerrar aqui. O senhor colabora, isso é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada por isso, seja escrevendo, seja participando de 4 comissões da norma como coordenador e algumas como colaborador. Muita gente vai falar assim, mas essa pessoa... Porque eu escuto isso. A pessoa ganha por isso, a pessoa ela é beneficiada. Num certo sentido, isso traz realmente algum prestígio. Mas eu sempre falo, é menos. Se a gente não não se dedicasse dessa maneira e usasse todo esse tempo dedicado às nossas empresas, a parte de remuneração seria melhor para a gente. Então, a minha pergunta é bem objetiva e direta. Por que o senhor faz isso? Por que o senhor continua tanto aprendendo, estudando, que para ser coordenador da norma tem que estudar muito, e aquilo que o senhor aprende, o senhor compartilha? O que motiva um profissional, Marcos Rogério, que é engenheiro há 40 anos? Um pouco, né? São os meus conceitos filosóficos, conceitos de vida, de pessoa, que eu acho que todo mundo tem a obrigação de colaborar com o bem comum, com o geral, né? Não só a parte técnica, mas no âmbito pleno do exercício da cidadania, no exercício, né, de gente como ser humano, a gente tem que compartilhar, tem que, digamos, dar um pouco daquilo que a gente recebe. A gente recebe muito, seja de um ser supremo, seja dos amigos, seja dos colegas, a gente está sempre recebendo. Mas receber para quê? Né? Para guardar, para ficar, tá? Ninguém vai levar nada daqui, né? Desse mundo. Então, se a gente recebe, só pode ser para devolver, para compartilhar, para deixar a coisa fluir. E eu acredito nisso na minha vida pessoal, tento fazer isso na minha vida pessoal e acredito na minha vida profissional. E aí, na norma, as pessoas se enganam. A gente trabalhando numa normalização, quem aprende somos nós. É verdade. Quer dizer, quem mais aprende é o coordenador, é o secretário. Por quê? Porque para poder falar aquilo, você precisa estudar muito mais do que simplesmente aquelas horas que você gasta ali na reunião.
né? É como a iceberg. Aquela reunião é a ponta de um iceberg. Mas você pega muito mais, estuda muito mais, se dedica muito mais, pesquisa muito mais. E quem lucra com isso? Você. Né? Então, é por isso que eu continuo, né? E gosto muito do que eu faço. Então, eu só tenho que dar os parabéns, só tenho que agradecer e falar aos colegas aqui que você que é um profissional da área elétrica, você é um eletricista, você é um técnico de eletricidade, você é um eletricista, você tem que falar para os seus amigos, você tem que falar para os seus colegas, para a sua esposa, na sua família. Você tem que ter orgulho de ter um profissional como o Marcos Rogério, como um seu colega de profissão. Você tem que ter orgulho dessas pessoas pelo caráter, pela competência, pela capacidade e pela toda uma história de trabalho que só dignifica a nossa profissão. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Por tudo que o senhor tem feito pela gente aqui. Muito obrigado. De coração mesmo. Obrigado a todos.